Oi, gente. Oi. Estamos aqui do Jardim Botânico. Fizemos coisas de biólogos. Essa é minha amiga Bia. E hoje a gente vai gravar um vídeo porque normalmente a gente tem conversas muito boas, muito profundas, que no final a gente pensa, caraca, isso podia ser um episódio de um podcast. Mas a gente não gravou. E aí a gente decidiu... Começa assim, caraca, o almoço hoje tá gostoso, né? E aí a gente termina falando de traumas de infância e a gente fica, cara, a gente podia estar gravando isso, foi muito bom. Eu comprei a lapela, gente, só que uma veio estragada, eu vou devolver. E aí a gente tem uma só pra hoje. Ela é, como é que chama? Meio blogueira, tadinha. Meio, tenta. É 70, as pessoas te brecam, sabe, no mundo. Mas o que a gente tá falando? A gente tá falando de metanol. Um assunto em alta, né, pra engajar com a nova febre aí da galera do... Ai, não pode beber metanol, e aí, qual que é a sua relação com álcool? Amanhã eu e meu namorado, a gente vai numa festa, e aí a Bia falou, lembrou que eu parei de beber e falou, tudo bem, né, por causa do tempo do metanol e tal. Aí esse foi por isso que surgiu o assunto, né. Aí a gente vai falar do ponto de duas mulheres, jovens adultas. Ponto que a gente falou assim, cara, a gente precisa começar a gravar, é porque a gente falou, depende do porquê que você bebe. Porque, tipo assim, eu comecei a parar de beber, acho que meio que no início do ano passado, depois que eu voltei do carnaval. Coincidência ou não, foi quando eu comecei a sair com meu namorado. Mas eu acho que é uma pura coincidência, porque eu já vinha nessa tendência, assim, de não ver muito sentido na bebida. Porque eu falei... Depende do porquê que você bebe, né? Pra que você está querendo ficar bêbado? Por que você bebia, amiga? Então, só pra contextualizar, eu comecei a beber adolescente. Então, acho que numa festa de 15 anos foi a primeira vez que eu bebi. Esse lado aí, realmente. Tipo assim, gente, vamos ser realistas, né? Muitas pessoas começam a beber menores de idade, foi o nosso caso. Hoje eu tenho 23, né? Então com 15 eu comecei a beber. Eu bebi numa festa de 15 anos, e eu achei muito legal, muito divertido. Eu fiquei tipo assim, tô bêbada, nananã. Você sabia identificar que Só que não, assim, eu acho que eu senti aquele início do ficar alegrinho, e eu já fiquei tipo, uou, meu Deus, entendeu? E aí esse que é o problema, porque assim, querendo ou não, o álcool, no início, ele é muito legal, né? E ele te traz uma sensação boa. Só que aí depois a gente não consegue... dosar isso, manejar isso. Pelo menos eu era um pouco assim, né? Eu começava a beber e aí não tava bom, sabe? Eu queria manter aquela sensação boa o máximo de tempo, só que aquela sensação acaba e aí começa a ficar aquela sensação meio ruim de você estar tonto, de você começar a passar mal e tudo. E aí você fica tentando recuperar aquela primeira sensação boa, só que ela não chega mais. E aí... dali pra, como é que é? Dali pra frente, só pra trás. Não tem mais volta. É meio que isso mesmo. Mas e aí você parou? Eu parei principalmente porque eu comecei a fazer um trabalho na minha casa espírita que pede pra gente não usar nenhum tipo de substância. E aí eu parei, só que eu, igual você falou, eu já vinha nessa tendência, porque 2024, a gente tá em 2025, eu parei agora, comecei esse trabalho em 2025. Só que em 2024, antes de eu começar esse trabalho, eu já tinha bebido, tipo assim, um ano inteiro eu bebi, sei lá, 4 vezes. 4 situações assim. Então, pô, em 365 dias eu bebi 4. Só que eu gostava de ter a liberdade de escolher. Eu fiquei um pouco com o pé atrás de começar, porque eu não queria perder a liberdade de escolher. Mas aí eu acabei colocando na balança e falei, poxa, vale mais a pena eu fazer esse trabalho que vai ser bom pra mim e bom pros outros e tal, do que continuar bebendo, sendo que eu já tô bebendo, tipo, 4 vezes no ano só por querer escolher, sabe? Eu já falei sobre isso com a minha psicóloga. Que eu não consigo falar que eu parei de beber. Porque, querendo ou não, as pessoas são muito chatas. E aí eu tenho um pouco essa coisa de querer agradar, e aí a pessoa fala tipo assim, não quero beber. Mas por quê? Nossa, tá chata. Ai, me chama de chata, me chama de sem graça. E eu fico tipo assim, cara, eu só não quero beber, velho. Porque eu senti que eu quis começar a parar de beber depois que eu comecei na terapia, assim. Eu tava há 2 anos, eu comecei a terapia em 2023. Eu tava 1 ano na terapia, olha só, ora, que coincidência. Tava 1 ano na terapia, e aí as coisas que eu estava tratando na terapia começaram a fazer sentido. Tipo assim, eu comecei mais a me conhecer, sabe? Porque até então, sei lá, eu sinto que eu vivia muito atropelando as coisas. Tipo assim, eu tava o tempo todo não querendo parar e pensar. E aí a terapia faz o quê?
Você tem 1 hora inteira, só 1 hora, eu acho isso um pouco até, 1 hora inteira, na sua semana inteira, pra você pensar sobre você. E aí, minha filha, você começa a pensar. Aí começa. ou tanto que você começa a pensar sobre tudo, né? Tipo assim, você olha pra trás. E aí, a minha história com álcool também, eu comecei a beber com 15. Acho que a primeira vez foi no final de 2015. Eu tinha 15 anos. E aí, eu não soube identificar que eu tava bêbada, igual você falou. Tipo assim, ah, legal, eu tô bêbada. Cara, foi uma sensação muito estranha. Porque eu acho que eu bebi 1, 2 drinks e eu tava, tipo assim, tonta. Foi muito bizarro. E aí eu fiquei assim, caraca, por que será que eu tô tonta? Não é porque será que você bebeu? Mas aí eu fiquei tonta e aí eu dormi, né, depois. E aí eu, cara, não sei, comecei a beber. Eu, Beatriz, tinha muito essa questão do, tipo, beber e não é beber socialmente. Assim, eu caracterizo como não socialmente, porque era, pô, no mínimo 2 vezes por semana, por final de semana, né? Tipo, sexta e sábado e domingo de tarde. E muito, cara. Não é tipo assim, uma cervejinha. É, pô, o tanto de cerveja que você aguenta, sabe? Não tô dizendo que não era divertido. Foi muito divertido por um tempo. Senão a gente não faria, né? Sim. Então, assim, eu não... naquela época fazia sentido pra mim. Era super divertido. Eu ficava de meio-dia, saía meio-dia de casa, pô, só voltava pra casa 4 horas da manhã no dia seguinte, mas assim, lá na minha cidade, né, cidade pequena e tal, na casa de amigo, e era legal, cara, só que aí depois eu comecei a pensar assim, pra que eu vou fazer isso? Porque aí eu começo a pensar no depois, né? Que é o grande ponto de beber, né? Que a Bia falou é importante. Eu não quero que a gente pareça que a gente tá pagando de paramos de beber. Igual aquelas pessoas que tem algumas pessoas que não bebem, que se colocam num lugar meio superior também. Tipo assim, eu não bebo. Igual até porque eu bebo. réis mortais. Só pra falar, eu bebo. Eu continuo bebendo. Por isso que eu falei que eu não parei de beber. Porque ocasionalmente eu bebo. Sim. Só que é uma relação muito diferente do que, né, enfim. Então a gente não tá se colocando nesse lugar, a gente tá só refletindo sobre a relação que a gente tem com a bebida desde novinha, né? Como que isso mexe com a gente e tudo mais. Então acho que é mais uma reflexão sobre álcool, né? Talvez o nome desse vídeo seja uma reflexão sobre álcool. Metanol veio aí. O problema é esse depois, cara. O grande ponto do álcool é o depois, que é tipo assim, você entender que o álcool ele age como um veneno mesmo no seu corpo. Cara, tava né? na minha cabeça. Juro, então você tá se intoxicando com uma coisa que é meio que tóxica mesmo, que o seu metabolismo ali tem que processar. E aí depois vem a ressaca, vem o... Eu tinha muito problema, eu tenho intolerância alimentar, com lactose, com glúten. Então sempre tive gastrite, problemas ali intestinais. Então uma coisa que acontecia muito comigo desde mais nova, bebendo, e adolescente menor de idade bebe bebida ruim, né? Que é tipo assim, bebida ruim e barata, eu passava muito mal, então eu vomitava muito, né? E eu não vomitava de dar PT, daquela pessoa que perde a consciência e desmaia e vomita. Não, eu tava no meio do rolê, tava bem, me dava um negócio que eu tinha que ir no banheiro, eu vomitava, depois eu voltava bem. Mas aí eu parava de beber, né, obviamente. Só que assim, isso era um pouco desgastante, sabe? Não era legal você ter que parar pra ir vomitar no meio do negócio. Não era legal tipo assim, as pessoas verem. Às vezes eu tinha que vomitar em lugares nada a ver, lembra? Tipo assim, você já ficou comigo em alguns desses momentos, né? Porque não era só quando eu era adolescente, eu adulta também passei por isso. Então, tem muito esse negócio também do cara, pô, se você olhar de fora, você vê o que você tá se submetendo, você fala, cara, isso aqui não é muito bom, realmente, né? Não parece que isso aqui tá sendo legal. Você é a pessoa lá passando mal, e aí eu dava trabalho, às vezes, pra pessoa da limpeza, não tinha nada a ver com isso, sabe? Nossa, que vergonha, sério, que vergonha. Pô, você no banheiro, numa festa. Além de pensar no depois, também pensar no durante. Do tipo assim, porque tem gente que vincula a bebida muito ao negócio do ficar mais extrovertido, conseguir se socializar, conseguir fazer as coisas. E aí é engraçado, porque assim, as primeiras vezes que eu saí, que eu fiz alguma coisa e que eu não bebi, eu vi que eu era legal ainda assim, cara. Eu não precisava da bebida pra eu ficar legal. Porque tem gente que vincula muito assim. A minha vida social começou no mesmo período que eu comecei a beber. Então, assim, a gente, querendo ou não, a gente acaba vinculando. Tipo assim, vou sair, vou beber e vai ser legal. Porque, né, você fica mais solta, você fica mais extrovertida mesmo, sabe? Mais alto astral, mais animada. Mas é uma falsa sensação daquilo, sabe? Tipo, você consegue fazer essas coisas sem precisar do álcool. Então, quando eu comecei a sair e não beber e ver que era tão legal quanto, porque eu fazia ser tão legal quanto, eu falei assim... E um ponto pra mim, que não acho que não sei se é tanto pra você, foi em relação também à atividade física e ao meu corpo, né? Porque
Que é outro ponto muito interessante do álcool. Sim, porque eu comecei também nessa questão do tipo assim, de comecei a ir na academia, comecei a fazer dieta também muito nova, com 16, 17 anos. E é sempre, tipo, tinha sempre uma trava, sabe? Eu não via tanta evolução, porque... o álcool, né? Ele faz tantas coisas, mó preguiça de falar, mas tipo assim, te deixa inchada, né? Mal parada. E aí, quando eu parei de beber, que foi a primeira vez em, tipo, 10 anos, porque foi ano passado, que eu comecei a ver evolução na academia. Loucura, né? Tipo assim, eu comecei a ver meus musculinhos aparecendo, eu desinchei muito. Teve um período que eu não estava fazendo nada, dieta e nem atividade física, as pessoas começaram a comentar que eu emagreci e eu não consegui vincular isso ao álcool. E aí depois eu pensei, caraca, a única coisa que eu fiz de diferente foi parar de beber tanto. Caraca, doideira. Uma outra coisa, porque agora, né, como eu falo que eu não parei de beber, quando que eu bebo? Cara, quando eu tô afim. Eu gosto de cerveja, gosto muito de cerveja, então... eu não curto muito gostos de destilado, só de Moscou Mule. Então, geralmente, quando eu vou beber... Muito bom, né? Quando eu vou beber, é tipo assim, porque eu quero beber aquilo, entendeu? Então, eu sinto o gosto daquilo e aí eu bebo. Sim. Tipo, você não tá bebendo só pelo álcool, né? Mas, tipo assim... Que é uma coisa que eu reparei agora, que quando eu vou nas festas, eu peço drink sem álcool. E aí eu tomo drink, tipo... Muito bom, sabe? Não tem aquela... Porque, querendo ou não, dependendo do drink, o álcool deixa ele pior, o gosto, assim, sabe? E aí você bebe pelo álcool, e o negócio não é gostoso. E aí eu vou beber um Moscow Mule, tipo... O Moscow Mule com álcool é bom também. Mas, tipo assim, eu tava bebendo um Moscow Mule sem álcool na festa da minha amiga, eu tava assim... muito gostoso, sabe? Assim, aproveitando o negócio que... Às vezes a bebida, você vai uma atrás da outra, entendeu? E aí você falou esse negócio da academia, então, tipo assim, tem um ponto da saúde também, né? Que todo mundo sabe, só que não sabe também, porque sempre que a gente vai pensar em problema de saúde acarretado por esse tipo de coisa, a gente pensa em pessoas que são muito viciadas. Então, tipo assim, uma pessoa alcoólatra que vai ter uma cirrose, tanto ou o tabagista que vai ter o câncer de pulmão, né? Você tava falando do álcool, eu lembrei também de um caso que não foi álcool, foi vape. Mas era uma amiga minha que tinha vape, assim, ela comprava vape direto. E aí um dia ela postou no Melhores Amigos, assim, tipo, que ela tava com umas manchas no rosto. E aí ela tava assim, gente, eu tô com umas manchas no rosto, não tô entendendo, da onde tá vindo isso, estranho. Aí eu respondi assim, amiga, pode ser a nicotina do vape, não? Aí ela, é mesmo. Então, tipo assim, ela tava começando a ter mancha na pele pelo vape ali, que ela não tava nem raciocinando. E, tipo assim, teoricamente é uma coisa que a gente sabe, mas que a gente não sabe. Do impacto. Tipo assim, não entra na cabeça, porque você acha que você só vai ter problema se você for uma pessoa que é excessiva, que abusa. Mas se você, tipo, tampa no álcool todo final de semana, nem que seja um dia, você já vai ficar inchado, você já vai ter esses processos todos que você falou aí. Eu tinha um processo também, que aí não acontece com todo mundo, mas que acontece muito comigo, que eu, por exemplo, vou beber sábado, eu perco domingo todo. Tipo assim, eu acho que acontece com todo mundo. Assim, tem pessoas que têm umas resistências, assim, você olha pra pessoa no dia seguinte, ela tá vivendo. E eu, assim, no dia seguinte, eu só queria ficar na minha cama, assim, E aí, pô, olha a quantidade de coisa que a gente tá falando. Você perde um dia seguinte, você pode passar mal, você fica inchado, você... Tipo assim, olha a quantidade. É um veneno pro seu corpo. Hoje em dia dizem que não tem uma dose segura de álcool. Tipo, na ciência, pelo menos, assim. Não, sim. É porque o nosso organismo, ele não metaboliza o álcool, né? De maneira, tipo assim, ele metaboliza, mas ele fica meio disfuncional por um tempo. Não tem fonte de artigo científico aqui, não. Calma aí. Tipo assim, eu tô com um pouco de preguiça de procurar. Então, tendo em vista que a gente não tem certeza absoluta, pode procurar, vai aí no Google Acadêmico e pesquisa dose segura de álcool e vê se tem. Confirma aí pra gente nos comentários. Eu passando o trabalho pra pesquisar. Justo, mas é porque, tipo assim, o nosso corpo, ele demora muito tempo pra processar aquele álcool, né? Então, se, sei lá, de você beber um dia e 3 a 4 dias seu corpo tá se recuperando... Sei lá, já completou uma semana e desde que você bebeu, você vai beber de novo. Então, tipo assim, você não dá tempo do seu corpo se recuperar, sabe? Tipo assim, calma. Esse negócio de bater o martelo e falar que parou de beber, que não bebe, ou expor essas opiniões, pra mim, é um passo novo. Inclusive, ainda bem que eu tenho, hoje, né? Hoje é sexta. Eu tenho uma psicóloga hoje, porque assim, uma das coisas que eu falo muito com ela é sobre essa questão de eu não conseguir bancar a minha decisão de não beber. Eu já falei com ela, tipo assim, várias vezes, que eu estou super bem resolvida na minha relação com o álcool, do tipo, quando eu bebo quando eu quero, e aí quando eu não quero eu não bebo, só que eu ainda fico me sentindo um pouco incomodada com a opinião das pessoas em relação a isso comigo. Tipo assim, é isso que eu já falei, de me chamar de chata, de me chamar de sem graça, de tipo, careta, e, sabe, eu ainda fico meio que assim, pô, não é bem isso, não é essa a minha intenção, sabe, eu só não quero beber, e aí...
É uma questão, assim, que eu trabalho com ela. E aí, falar sobre isso e postar, eu também, assim... Cara, mas por que... Agora, tipo, me veio um questionamento, assim. Por que as pessoas ficam assim? Eu já devo ter feito isso, eu não vou lembrar agora. Mas com certeza, se algum amigo meu falou, hoje eu não tô bebendo, com certeza eu fiquei, por quê? Sem graça. Tipo, tô tentando identificar da onde que vem isso, sabe? Por que a gente vê uma pessoa que não tá fazendo e fica, tipo, por quê que a gente faz isso, sabe? Não sei por que a gente vem com essa ideia. E ao mesmo tempo, rapidinho, quem vê, quem tá vendo vai querer ver, entendeu? Então não é todo mundo que vai ver também, ninguém vai ficar sabendo e tal, se não quiser sentar pra ver, e a gente tá falando um monte de coisas pertinentes aqui, não é só um tipo, parei de beber, né? Então assim, e ao mesmo tempo, eu acho que entrando numa personalidade meio jut-jut, né? Tipo, cara, tipo, você não precisa ter uma opinião também, tipo, você tá bem resolvida agora com o negócio, ninguém também precisa saber ou não, você pode pegar um copo com uma coisa e ficar, tipo, só se a pessoa te perguntar e você fala ali, mas... enfim. Essa questão, né, de ser bem resolvida, é isso que eu tô falando, tipo, eu acho que as pessoas, que você tava perguntando, pra que a gente faz isso? Eu acho que é porque quando a gente tá bebendo, a gente entra num estado de extroversão e de atitudes que a gente acha muito engraçado, só que sóbrio, a gente sabe que a gente não acharia. Então, por exemplo, eu tô dançando de um jeito que eu estou achando super engraçado enquanto eu tô bêbada. Mas se eu tivesse sóbria, eu olharia pra uma pessoa assim e falaria, nossa, que sem graça. E aí, eu acho que a gente fica com isso na cabeça, de pensar que a pessoa que não tá bebendo vai pensar isso da gente. Tipo, a gente não consegue sentir a liberdade de se divertir do jeito que a gente gostaria, porque tem alguém sóbrio perto da gente. Só que, eu, como sou a pessoa que já esteve do outro lado, tipo, já estive bêbada, eu não julgo nenhuma atitude de bêbado, sabe? Tipo, eu falo, porra, o máximo que eu vou falar é, tipo assim, é porque está bebendo. Por isso que está fazendo isso. Mas eu acho que julgar a pessoa por qualquer coisa que ela faça enquanto ela tá bebendo não é bem a minha vibe. E sabe quem... Menção honrosa. Sabe quem nunca fez isso e sempre foi muito de boa? A Giovana. Nossa amiga. A Giovana nunca bebeu. Ai, saudade da Giovana. Saudade da minha amiga. A Giovana nunca bebeu, sempre saiu com a gente. Você também, tipo assim, você dentro do nosso grupo, né, era a que menos bebia. Tipo, quando saía eu, você, ali. Giovana... os meninos e tal. E aí, assim, nunca foi uma questão, sabe? Acho que eu comecei a lidar muito com essa questão de uma pessoa que não bebe com a Giovana, do tipo assim, cara, ela não mata o rolê uma pessoa não estar bebendo junto com você, sabe? É super divertido igual, a companhia dela é divertida igual. Só que assim, a pessoa vai ficar com sono mais cedo. Acontece, sabe? Mas assim, não é uma grande questão. Então, quando eu comecei a conviver com amigas que não bebiam tanto, porque aí todas vocês não bebem, assim, muito. Muito. A Laura não bebe, você, a Julie Werneck bebe cervejinha e tal, mas assim, a gente bebe num nível bem ok, né? Quando eu comecei a conviver com pessoas assim, eu fiquei pensando, não faz tanta diferença beber ou não. E assim, tem dois tipos de pessoas que não bebem que você pode ser, né? Você pode escolher ser um cuzão sóbrio, ou você pode ser um sóbrio legal. Tô tentando agora entender como que eu vou me relacionar com festas e coisas assim. Porque a gente começou a namorar no mesmo dia, isso, inclusive. E assim, depois que... com pessoas diferentes. Tipo assim... com pessoas, a gente tem a mesma idade, a gente se deseja feliz aniversário de namoro. Para os nossos respectivos namorados. Mas a gente começou a namorar no mesmo dia. Sim. Com pessoas diferentes. Isso é engraçado. Então, acaba que namorando também é um dos motivos de você diminuir um pouco a frequência de sair, de rolê, de festa. Eu não acho isso ruim, não sou aquela pessoa que julga também, parou de sair porque começou a namorar. Porque, tipo assim, gente, é ótimo ficar em casa com o seu benzinho também, isso sabe? É um outro tópico que a gente já falou também. Lembra que a gente falou sobre essa questão do tipo... Porque tem casal que começa a namorar e continua saindo, continua bebendo. A gente conhece casais que são assim e a gente não é assim. E eu pelo menos criei um problema de, eu sou assim, tô super ok com isso, mas eu fiquei assim, será que isso é um problema? A gente parar de sair, parar de beber. Então tem casais que continuam também vivendo essa vida aí. Sim. Feliz, tá? Nós como casal, assim. Nós, nos nossos respectivos casais. Nós, nos nossos respectivos namoros, nós somos assim, do tipo assim, mó preguiça, irmão. Aí. Sim. E tudo bem, meu medo de parar de beber era aquilo que você comentou, que a pessoa vai ficar com mais sono. Porque eu sou uma pessoa meio cansada. Eu sou uma pessoa que gosta de dormir. Se eu ficar muito tempo em pé, eu fico cansada. Então, um problema que eu tenho com festa agora é porque, querendo ou não, quando eu bebia, realmente eu aguentava mais ser inimiga do fim, sabe?
Então eu, ficava lá, tinha energia, você não sente o cansaço, as dores e tal. E aí eu fiquei pensando, gente, agora, será que eu vou ser uma chata, né? Assim, não uma chata pros outros, mas uma chata pra mim. Do tipo, quero ficar nesse rolê e não consigo. Então amanhã, inclusive, eu vou numa festa e vou testar essa hipótese de se eu tô indo bem ou não. O álcool, ele faz toda a festa você conseguir. Às vezes vai ser igual, tipo, o ciclo menstrual. Na fase lútea, na fase folicular, entendeu? Então, tipo assim, vai ter uma fase do mês que eu vou conseguir ir em festa e vou ficar bem, vai ter uma fase que não. Acho que respeitar os sinais do corpo também, sabe? Porque, pô, se você tá cansado e você, tipo, tá sentindo dores e não quer ficar ali, precisa dormir, aí você bebe pra não dormir, tipo, você não tá de novo agredindo o seu corpo de uma forma, sabe? Então, assim, eu acho que eu vou reconstruir essa minha relação com o rolê, igual você falou, eu sou legal igual quando eu não bebo. Eu preciso ainda encontrar essa Júlia legal que não bebe, sabe? Então, eu acho que todo mundo que diminui a frequência que bebe também vai passar por isso. E aí eu tenho muitas questões que a gente pode abordar em outros episódios. Que é tipo assim, quando você bebe, você fica todo extrovertido e tal. Será que aquilo ali é você ou será que é um pouco da bebida também? No sentido que, por que a gente não... Se a gente é legal bêbado, por que a gente não é legal se sentar bêbado, sabe? Outras pessoas, igual você falou que você é legal igual. Mas se eu não consigo ser, o que tá faltando em mim pra eu conseguir ser normalmente? Porque eu tô sempre dependendo de uma coisa externa pra eu, tipo, me divertir comigo mesma, sabe? Pra eu estar, tipo, confortável na minha própria pele, assim, sabe? Foi que eu vinculei, tipo assim, eu vinculei isso, né, da bebida a essa questão da necessidade do comportamento, justamente porque vinculei ao início da minha terapia. É como você se relaciona com o álcool. Eu me relacionava de uma maneira que era ruim pra mim. E ruim, assim, porque eu usava do álcool pra ter acesso a partes de mim que eu não me deixava ter quando eu tava pedrada. Que eu não me deixava ter quando eu tava sóbria. Então, assim, eu falava, vivia e pensava coisas que estavam ali comigo o tempo todo, mas eu não deixava eu sobressaírem, né? Tipo, ao longo da minha semana, vivendo a vida. E aí, quando eu estava bêbada, isso acontecia, entendeu? Então, assim, às vezes você ter vergonha do que você gosta, da forma como você dança. Então, assim, você ter vergonha da forma como você dança, da música que você gosta de ouvir, ou do jeito que você canta, do jeito que você se mexe. Às vezes a pessoa... Eu passei por essa fase, tipo assim, a pessoa tem tanta vergonha de si que ela tá o tempo todo pensando, tipo assim, nossa, a minha postura, tipo, as pessoas estão olhando a minha postura, as pessoas estão... E quando você bebe... Agora eu tô assim, cara, toda hora eu lembro de fazer assim, eu fico, caraca, eu tô corcundaça no vídeo. Pô, você acabou de fazer isso, inclusive. Mas quando você bebe, você meio que esquece essas coisas. Sim. O que você pode fazer quando você tá sóbrio? Você pode esquecer dessas coisas, tipo assim... Você pode encarar isso como, tipo, por que eu ligo do outro estar pensando da forma como eu ando, da forma como eu mexo, da forma como eu danço? Ou você também pode encarar de frente do, tipo, por que isso é um problema pra mim? Então, tipo assim, a forma como eu danço é um problema pra mim? Transcender muito mais as questões e talvez virar muito mais amigo de você mesmo do que você só usar a bebida como uma muleta, né? Querendo ou não, é a muleta. As pessoas falam da muleta, que, pô, realmente, em curto prazo vale a pena, no sentido que você vai se divertir ali e não vai ficar noiado. Mas no longo prazo, você sempre vai precisar daquilo ali, e quando não tiver, e quando tiver um metanol que tá matando as pessoas e você não pode beber, e aí? Você vai conseguir parar de beber? Você vai conseguir ir para uma festa e não beber? Você vai conseguir ir para um bar sentar e não beber? Eu acho que é isso que você falou, tipo... Pô, depois que eu consigo fazer isso sozinho, aí sim eu escolho beber ou não. Porque agora a bebida não é uma muleta, é uma coisa que eu tô escolhendo pra talvez tornar essa noite mais divertida. Mas se eu não consigo fazer sozinho, e aí é aquele ponto, será que você vai gastar rios de dinheiro com álcool se você consegue fazer sozinho? Né? Ai, muitas questões. Depende quando você vai ficar falando aqui 1 hora sobre isso, cara. Sim, porque quando você tem as rédeas, o controle daquela situação, você pode decidir por si, não tipo, tô dependendo do álcool, e aí você pensa, pô, dia 30 de setembro. 30 de setembro não tô podendo beber, mas eu vou sair porque eu vou, né, eu quero me socializar, quero divertir e tal. E aí você vai, ok. Mas aí se é no dia 5 de outubro, né, no 5º dia útil, no 6, 7 de outubro, aí, porra, hoje eu posso e hoje eu quero, entendeu? Então assim, você se sentir desanimado de fazer as coisas que você faz, só que sem o álcool, tipo assim, pô, agora que tem metanol na bebida, putz, não vou mais sair, cara. Como que eu vou viver sem sair e não beber, sabe? Tipo assim, você amor. Tá sempre dependendo do fora. Cara, é só ir, sabe? É só não beber, só comer alguma coisa. Vai no cinema, vai numa padaria, vai numa lanchonete, vai pra um bar e pede uma porção de batata frita e toma um suco de limão.
Tipo, tem muitas coisas que dá pra fazer. Assim, a mensagem que fica é só do tipo assim, não estamos militando em cima de quem bebe, a gente tá militando em cima da questão que te leva a beber. Tipo assim, você pode beber, todo mundo pode beber. A gente tá deixando. Não, você pode beber? Você pode beber. Mas o que tá te levando a beber? E, Fica tipo, com esse pensamento aí. a bebida tá, no momento, melhorando ou piorando a sua qualidade de vida. De você ficar de ressaca, de você perder o final de semana, que às vezes você pode ir fazer outras coisas, de você não tá vendo o resultado do seu exercício físico. É igual a faca. Tipo, a faca, ela não é má por ser uma faca. Tipo, as coisas que existem, elas não são boas ou más. São as nossas, é o nosso uso delas que faz aquilo ser bom ou ruim. Então eu posso usar uma faca para fazer uma refeição muito gostosa, que vai ser muito feliz e trazer alegria para todo mundo. Como eu posso trazer uma faca para matar alguém e destruir uma família. É a mesma coisa, cara. É uma ferramenta que existe ali. É, tipo assim, é ela que tá te controlando ou é você que tá controlando ela, sabe? Então, tipo assim, você pode usar ela pra ter ali, pô, caipirinha, água de coco, a cervejinha, pô, aquele diazinho na praia que você toma uma caipirinha e tá sol e tal, e é muito bom, e você se sente bem, e aí depois você volta pra casa e não continua, não entra naquela compulsão, que é uma palavra que meu pai usa muito, compulsão. Né? Então, esse negócio, pô, tá te controlando, tá te levando pra um lugar que tá piorando o seu dia, ao invés de só deixar ele bom. Então, lembra que é uma ferramenta que você usa, e não uma coisa que te usa, e pra você usar ela sempre da melhor forma possível e entender que às vezes você não precisa e tá tudo bem também. E eu tô animada pra aprender a, tipo, ir pra festas e coisas assim sem beber. Porque assim, o meu ponto é que eu não tenho essa escolha mais por causa do trabalho que eu assumi. Então, tipo assim, pô, eu assumi a responsabilidade de não beber, eu não vou beber. Então, eu sinto um pouquinho, eu fico um pouco triste de, não vou ter um diazinho de sol na praia com uma caipirinha, mas faz parte também. Algumas, sempre que a gente faz uma escolha, a gente tem uma renúncia também, sabe? Toda escolha é uma renúncia, realmente. Então, acho que é isso que você falou. Tipo, a gente não... Acho que é mais uma conversa. É mais... Eu e a Bia, a gente conversa assim sobre tudo. Então, a gente fez essa conversa gigante sobre álcool, a gente faz sobre outras coisas. Então, se vocês gostaram e querem ouvir podcasts, a gente teve podcasts. A gente teve a ideia de fazer um podcast nosso. Então, se você gostaria dessa ideia, me fala aí. E aí, é só uma reflexão, não tem uma conclusão, né? É tipo assim, leve o que a gente falou aqui. Se algo que a gente falou aqui ressoou em você e fez sentido, leve. Se não, segue, né? Faz parte. Se você também não concorda, faz parte. Pode não concordar também. Às vezes é isso que acontece. E a gente pode não concordar daqui. Tipo assim, pode ser que daqui 1 ano a gente veja o que a gente falou e fale, pô, agora minha relação é outra. E tá tudo bem, porque a vida é movimento, gente. A gente tem que se movimentar. A gente tem que abrir um parênteses aqui do tipo assim, me reservo a possibilidade de mudar de ideia a qualquer momento. Tem prazo de validade, né, assim, o que a gente fala. Então, pode ser que... porque a gente muda. Então, igual, se eu tivesse 17 anos, eu ia estar com outra opinião aqui. Porra. Se eu tivesse com 17 anos vendo esse vídeo, eu ia ficar assim, gente, o que essa Mona tá falando? Sabe? Pelo amor de Deus. Ai, que velha chata. Ai, nossa, que sem graça. Mas assim, realmente, acontece. As pessoas vão pensar de maneira diferente, assim. E uma coisa que você tava falando sobre as nossas conversas, a gente começou esse vídeo justamente porque eu fiz a grande pergunta. A gente sempre tá conversando sobre bobeirinhas, coisa normal. E aí eu faço, ou eu e a Júlia, a gente faz uma pergunta filosófica e a gente entra numa onda. Porque eu peguei e falei assim, eu tava deitada assim, eu falei assim, né, mas depende do porquê que você bebe. Eu falei, amiga, começa a gravar, porque senão a gente vai começar a falar sobre várias coisas super legais, tudo que a gente fala e a gente não vai estar gravando. Outro dia a gente almoçou, deve ter tido, sem brincadeira, uns 3 tipos de vídeo diferentes que a gente podia ter gravado. Sim. Então, realmente, aí disso que a gente tá falando aqui, a gente tem que cortar, porque a gente tem que parar o raciocínio, mas a gente provavelmente iria pra outro assunto e emendaria em outro pauta. Não, eu tô doida pra fazer um episódio sobre a frase que você postou no story ontem. Aquele é muito bom. Você fica aí não pode nem falar talvez crescer seja só se tornar quem você era com 14 anos, mas aprendendo a amar ela dessa vez. Bam! Drop the mic! Essa porra! Fica aí o próximo episódio, então vai ser isso. Vamos fechar, né, amiga? É bom que a gente não esquece. Não vai terminar nunca. Então, tchau, gente. Obrigada quem assistiu. Gostou? Gostei. Vamos lá. Eu gostei porque eu estou do seu lado, estou confortável. Eu pegar, ligar uma câmera e falar. Mas muito obrigada, amiga, pela oportunidade. Pesando, né, uma coisa... Coloquei na Vou editar essa parte.